Sejam todos bem-vindos ao 4º episódio do Destrave Podcast. Eu sou a Bianca Becker, sou mentora e consultora de marketing digital e hoje a gente vai bater um papo, vai ser um pouco diferente do que vocês estão habituados, porque eu vou conversar com as minhas mentoradas, aquelas que fundaram a mentoria Destrave. E eu tô muito feliz, elas vão compartilhar o conhecimento delas, vão contar um pouco sobre o que elas fazem. E vão contar também como foi participar da mentoria Destrave. Meninas, sejam bem-vindas ao Destrave. Vou apresentar cada uma delas, começando pela Jayce. Oi, gente. Jayce, bem-vinda. Obrigada. Vou contar um pouquinho aqui para vocês quem é a Jayce. A Jayce, ela é consultora empresarial com experiência de mais de 12 anos em gestão de processos. Ela é esposa, é mãe, cristã também. E o que motiva a sua jornada e a sua empresa é orientar para crescer e guiar para transformar. Muito obrigada. Estou bem feliz, Bianca, por estar aqui. E a Destrave, para mim, foi realmente algo para destravar. Estou bem feliz de estar aqui e compartilhar um pouco dessa minha trajetória e, quem sabe, aí também dar algumas dicas, né, para quem está escutando o podcast. Então, estou bem feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Jay. E agora vamos para a Rúbia Paula. Oi, gente. Rúbia, seja bem-vinda. Estou muito feliz nesse obrigada. momento. E, gente, a Rúbia, ela é advogada há 8 anos com atuação nas áreas civil, direitos de família e contratos. A Rúbia também é esposa e cristã. Construiu sua trajetória pautada na responsabilidade jurídica, no cuidado com as pessoas e na busca por soluções seguras e estratégicas. E, recentemente, iniciou uma sociedade, né, Rúbia? É isso mesmo. Com o seu próprio escritório aí para oferecer uma advocacia ainda mais estruturada para os seus clientes. Isso, eu tô muito feliz de estar aqui, Bianca, obrigada. Eu falo que é um divisor de águas estar aqui e ter participado da mentoria. É a partir desse momento que a gente estrutura, né, o nosso negócio, tem uma visão de clareza, né, com relação à atuação profissional, e eu tenho certeza aí que vai ter muitos frutos. Sim. Vai ser muito legal. Obrigada, Obrigada. Rúbia. E agora vamos conhecer a Stephanie. Stephanie, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Bia. A Stephanie, gente, ela é especializada em transformar espaços que não funcionam em ambientes mais estratégicos, funcionais e com identidade. E ela diz que o trabalho dela vai além da estética. Ela ajuda clientes que sentem que a sua casa ou negócio não acompanha mais a sua rotina e ela cria projetos que trazem mais conforto, praticidade e valorização para o dia a dia. Muito bom, Esté. Vamos conversar, então. Muito obrigada, Bia, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com as minhas colegas, com a minha mentora. Legal, gente. Então, vindo agora para a mesa, sejam bem-vindas, todas devidamente apresentadas. E eu vou fazer uma primeira pergunta. Vou pedir para vocês, para cada uma, falar um pouco do seu trabalho, como é a atuação, com qual público-alvo vocês trabalham hoje. Bora lá. Rúbia, conta pra gente. Eu atuo hoje com direito de civil, que é uma área muito ampla, direito de família, contratos. Eu estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco da minha trajetória profissional, focada em atender clientes que necessitam de um atendimento personalizado, um atendimento humanizado e focada em resultado também, porque a responsabilidade de atender os casos que chegam até mim, eu possuo, né? Eu gosto de atender, gosto de entregar o melhor para o meu cliente. E, com certeza, aí, com toda essa trajetória que eu tive, esse conhecimento, vai ser uma jornada incrível daqui para frente, eu tenho certeza. Obrigada, Rúbia. Jay, conta para nós um pouquinho sobre você. Bom, gente, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, falei, eu quero trabalhar no administrativo. Então, é uma coisa que eu já tenho em mim, gosto de organizar, gosto de estruturar. E
fiz administração, trabalhei nisso, então já são aí mais de 12 anos trabalhando nessa área. E o meu momento chave quando mudou, né, não, agora tá na hora de eu ter a minha empresa, estruturar a minha empresa, ajudar os outros com isso, foi um divisor de águas ali na minha carreira. E hoje eu estou muito feliz, é lógico que durante esses 2 anos a gente teve são muitas curvas de aprendizados. Sim. Nesses 2 anos, mas também é muita experiência para compartilhar com o meu cliente. Então, quando o cliente, né, já é empresário, seja mulher, seja homem, independente da experiência que eles têm, mas quando eles trazem isso pra gente, puxa, eu estou com essa dor, eu me sinto muito feliz em poder compartilhar o que até o momento eu sei e ver que fez sentido para aquele cliente e quando ele coloca isso no dia a dia dele, ele vê algo que ele transforma, né? Justamente esse é o lema, né, da minha empresa. Então, orientar para crescer, guiar para transformar. Então, isso para mim é o que me motiva todo dia a ter ali a minha empresa e a crescer e ajudar os outros. Que legal, Jay. Sté, conta pra gente um pouquinho mais aí da tua atuação, do seu negócio. Eu trabalho agora especificamente com arquitetura voltada tanto para residencial quanto comercial. Trabalho com interiores também, mas o meu foco principal é a questão de funcionalidade dos espaços para os clientes. Porque todo espaço não é só a gente entrar lá e ver, tá bonito, tá bom. Tem que ser funcional. Sim. Cada coisa tem um lugar certo para estar, para você conseguir ali se movimentar no seu ambiente e também para atender as suas necessidades. Uma loja comercial é muito importante a disposição ali do layout dos produtos, porque você tem que entender que quando o cliente entra lá, ele vai olhar tal produto e o outro. Por que ele vai olhar aquele outro? Porque ele está do lado, mas faz sentido isso? Então, quando a gente faz uma loja comercial, por exemplo, a gente pensa em todo o trajeto que o cliente tem dentro da loja e posiciona cada móvel de acordo com o que vai ser melhor para o cliente estar olhando, com o que ele tem que olhar ali na loja que a gente quer estar vendendo. É um olhar mais estratégico, que faça mais sentido. Já aconteceu várias vezes eu ir, por exemplo, em lugares e ter coisas, algo que não fazia sentido estar perto do caixa, por exemplo. Uhum. Ou alguma prateleira, mais nesse sentido. Exatamente, porque na loja, principalmente, a gente faz todo um estudo de todos os produtos que o nosso cliente, né, ele vende ali pro cliente dele, e cada produto tem uma ligação com o outro. Então, no caixa, é mais ou menos aquele mimo que vai complementar o produto que ele já está comprando. Então, ali no caixa é só aquele toque final ali. E o produto X, e mais importante na loja, a gente gosta de estar posicionando num lugar estratégico. Normalmente é sempre mais no fundo da loja, porque a gente quer que o cliente olhe tudo, para daí chegar lá no final. Então, se ele chegou no final e queria olhar só aquele celular, por exemplo, que tá lá no final, mas antes eu tenho capinha de celular, tudo no começo. Daí, quando ele chega no celular, ele lembra, mas eu olhei uma capinha. Eu preciso da capinha pro celular que eu vou comprar. Então, já faz aquela ligação dos produtos definido no layout ali. Que o cliente no caminho que o cliente vai percorrer. Legal. Na loja. E tudo isso impacta, as pessoas compram mais, né? Quando isso tá disponibilizado dessa forma mais estratégica. Impacta diretamente no faturamento final. Então, é super importante os donos de loja, de comércio, fazerem, né, esse estudo do posicionamento de layout efetivo dos produtos deles. Que legal. Eu quero saber como foi o início da jornada de vocês. Como vocês chegaram até aqui, porque todas nós somos empreendedoras, nós temos os desafios, né, dessa jornada empreendedora. Contem pra gente, então. No início, eu imaginava um ponto muito distante para chegar até o objetivo que eu desejava. Eu pensava, eu vou iniciar nesse ponto A e tenho que chegar no ponto B. Só que para mim, como estava distante, eu não me visualizava nesse processo. Depois da mentoria, eu consegui me visualizar. Eu sei que tem o ponto A1, A2, A3 e vai seguindo. É subitens. E eu sei que eu já não tô mais no ponto A. Então, a partir da mentoria, eu consegui ter clareza da minha trajetória profissional e entender, né, que é tudo processo. Sim. A gente tá aqui justamente para crescer e a maturidade profissional traz isso pra gente. Foi uma jornada muito incrível, muito prazerosa de percorrer, e agora eu tenho certeza que dá para chegar aonde eu desejo.
caminhando, né? É um processo. E é algo passo que a passo. gente sempre tratou, né, na mentoria, nos nossos encontros, foi a questão de entendermos esse processo, Sim. de entendermos cada fase da nossa jornada. O ser humano, ele é muito imediatista, né? A gente quer que as coisas aconteçam para ontem, mas tudo tem o momento certo. Tem o momento de plantar, tem o momento de colher. E Bianca, legal também essa fala da Rúbia. E eu fiquei bem feliz quando eu escuto ela falando, porque eu lembro dos primeiros nossos encontros. Porque primeiro começou só com nós duas, né? Sim, E daí eu lembro quando a gente falava e a Rúbia trazia toda, né? Ah, eu não sei, eu quero, que não sei o quê. E daí olhando ela hoje, escutando ela falando, tipo assim, cara, que legal. Ver ela, tipo assim, já não tô mais lá naquele lugar. E a gente percebe, é nítido isso que você não tá mais naquele lugar. Quanto a gente vai crescendo, né? E vai chegando no ponto B e mais curtindo os ponto A1, a ponto A2, ou a ponto A3, né? Isso Exatamente. é bem legal. Eu assim. falo que eu atuava muito nos bastidores, né? É algo que é pessoal, é uma coisa de perfil, né? Tem pessoas que gostam de se expor, que gostam de estar ali e... Né? Tá tudo e bem, né? percorrer, tá tudo bem, é muito segura disso. E eu era muito dos bastidores, não gostava desse protagonismo. Mas é interessante isso. Você precisa ter isso, até porque a capacidade nós temos, todos nós temos, né? Buscando com conhecimento, estruturando, a gente chega lá. Uhum. E eu lembro isso. também, as falas da Rúbia era justamente, eu trabalho nos bastidores. Exato. Aí hoje já não, né? Hoje a gente já Aham, consegue ver ela. Não, eu vou chegar lá, eu tenho sócia agora. E, cara, que legal, que bom. Exatamente. E assim, eu fico com o meu coração transbordando de alegria, porque todas as mulheres, os clientes que chegam até mim, têm bagagem já, têm conhecimento. Mas a dificuldade é justamente essa. Como que eu trago isso pro digital? E com certeza tem perfis. Existem perfis que são mais dos bastidores, mais operacional, mas o que eu defendo muito como mentora é que não tem como você ser boa em algo que você nunca fez. Então, assim, para você aprender a falar em público, você precisa falar em público. Exato. Para você aprender a estar numa mesa de podcast, você precisa passar pela Sim. experiência de estar num podcast. Sim. E se a gente fala não para essas oportunidades que aparecem, a gente se limita. Exatamente. A gente fica só na zona de conforto, né? E a gente, às vezes, tipo assim, quando, né, você convidou a gente, assim, eu falei, gente, que frio na barriga. Mas era um frio na barriga de, tipo assim... É algo novo, é felicidade. Exato. E assim, a gente às vezes tem que olhar pro frio na barriga com o olhar de estou fazendo algo para crescer. Não com algo ruim. Ai, não vou porque eu nunca fiz isso, não sei como fazer, e, né? Se limita, Se né? limita, aham. Então é bem legal, tipo, olhar também com outro olhar esse frio na barriga é que você está crescendo, você está saindo da zona de conforto, né? Então isso também é bem interessante. Isso, a Jay falou sobre transformação, quando a gente impacta a vida de outra pessoa e a gente transforma, né, a vida dela. Eu tô assim, muito feliz de ver a evolução de vocês, de ver como vocês chegaram na mentoria, que é esse ponto A que a Rúbia falou, e como vocês estão saindo agora. Existe uma teoria do livro Os Segredos da Mente Milionária. Não sei se alguém já leu. É um livro muito legal. Leiam, vale a pena, Os Segredos da Mente Milionária. E o autor, ele traz uma teoria de que um pensamento, tudo que a gente pensa, gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, o que a gente pensa faz a gente sentir, faz a gente executar e vai trazer um resultado. Onde está o segredo? Na nossa mente. Exatamente. Começa tudo ali em cima. Tudo começa nos nossos pensamentos. Então, se eu fico pensando que eu não sou capaz, que eu não nasci para isso, eu não tenho competência, Vai se internalizando eu tô aquilo. dando um estímulo. Exatamente. Eu tô dando um estímulo pro meu cérebro, pro meu corpo, e ele tá entendendo. Não, se ela tá pensando que não tem como, então não tem como. Mas, a partir do momento que a gente escolhe, não,
eu sou competente, eu consigo, eu estudei para estar aqui. É totalmente diferente. Eu tive uma virada de chave disso, de entender que eu sou capaz quando eu servi no exército. Porque lá não tem escolha. Durante, principalmente, o treinamento militar, você tem que fazer o que eles pedem e você tem que fazer. E faz. Se você não conseguir, você vai tentar de novo até você conseguir. Então, eu aprendi muito nesse sentido, de ter a persistência. Que a persistência, você vai conseguir alcançar tudo se você persistir ali. Exato. E isso é muito empreender, né? Porque o empreender você vai, testa, você erra, ajusta e tenta de novo. Isso. Você tenta, erra, ajusta. E isso é uma constante, Sim. né? Isso é o empreender. Então, é legal porque a gente consegue fazer também essa analogia, né? Do trabalho ali da Esté com o que a gente está vivendo hoje, né? Sim. A gente testa, né? Essa semana eu tentei fazer um cliente lá, eu atendi de uma forma e, puxa, eu vi que aquele não era da forma que devia ser o atendimento. Eu falei, puxa, eu tenho que... Nos próximos, eu vou testar de outra forma. E isso é constante na nossa vida, nesse empreender, né? E não para nunca, né? Não, eu Isso falo dói. que empreender... Então, É um contínuo aprendizado. Mas dói. lembra do conselho do Japa no podcast? Vai de fralda. Tem que ir de fralda mesmo, senão... Vai com medo mesmo. Vai de fralda porque você se acostuma a dar cagada. Exatamente. Empreender tem que acostumar a dar cagada, porque senão não vai. Exato. E faz muito sentido isso, até para quem tá nos assistindo, se você tá num momento da sua vida em que você quer dar um passo, você quer começar a empreender, você quer tomar alguma decisão, mas você tá hesitando, você não sabe se de fato é isso que você quer, tenta, assim, colocando em paralelo com o que você já faz. Porque se você não colocar o pé na água, se você não se testar, você não vai saber. E o lema aqui do podcast é conversas que fortalecem decisões e aceleram trajetórias. Então, nós que já estamos nesse caminho, a gente está compartilhando aqui para inspirar e para motivar as pessoas que estão nos assistindo. E o medo é normal. Como a Ruby falou, vai com medo mesmo. Dá medo. A gente tem medo. Sim. Porque tudo aquilo que a gente não conhece, não tem como a gente dominar. E o medo, ele trava demais as pessoas. Demais. Sim. E na mentoria, um dos meus pontos é encorajar vocês e mostrar o quanto vocês são capazes, o quanto vocês de fato conseguem realizar e alcançar o que vocês quiserem nessa vida. Eu, nos meus vídeos que eu comecei a gravar, postar mais, eu recebi muitos comentários de familiares, de amigos, de colegas do trabalho anterior elogiando que eu evolui muito. Isso foi com um mês de mentoria, várias pessoas vieram elogiar. Eu fiquei muito feliz. Ai, meu esforço tá dando certo. Realmente a Bianca sabe o que ela tá falando e dá certo. Então isso foi muito legal da mentoria. Sim, e quando a gente colocava em prática, né, muitas das coisas, assim, que nem nossa primeira aula com uma convidada, né, foi a da oratória. Então, né, a gente faz os exercícios que ela fala. Então, quando eu de fato abri, né, comecei um Instagram profissional da minha empresa, quantas pessoas também vieram falar, né? Poxa, que legal, vamos fazer uma parceria. E tanto é que, tipo, quando eu fiz o vídeo falando sobre a minha trajetória, eu já consegui um trabalho, né? Foi aonde eu falei lá sobre... foi bem na semana no Dia das Mulheres. Então, eu fiz um bate-papo bem legal com 12 empreendedoras. Então, ali, poxa... Estou destravando de fato, sabe? E você vê aquilo na prática, de tudo que a Bianca vem ensinando pra gente ali na mentoria. Bem legal. Ai, que legal. E assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vou pedir pra vocês contarem como vocês me conheceram e por que vocês decidiram dar esse voto de confiança pra mim como mentora. Eu conheci a Bianca já faz muitos anos, já faz mais de 15 anos. Foi uma época de trabalho que nós tínhamos, se eu não me engano, uns 20 anos, né, Bianca? E agora Menos. não vamos evitar de falar a idade. Não, pera lá.
Uns 18 anos, exatamente, faz bastante tempo. E eu sempre vi o crescimento da Bianca, o quanto ela se entregava para tudo que ela fazia. E isso me brilhava os olhos, né? Me enchia de orgulho, gratidão, eu vou chorar. E ver toda a trajetória que ela teve profissional e ver que o profissional que ela é, a entrega que ela faz, eu falei, não, é possível. Por mais que eu não conseguia naquele momento, naquele início, chegar na mentoria e ver que eu estava tendo gradativamente ali evolução, pra mim foi algo assim surreal. Teve um dia, olha, teve um dia que eu até liguei pra ela chorando, ela sabe disso, falando sobre isso, sabe? Que realmente tem pessoas que têm essa dificuldade mesmo, né, de se posicionar. E eu não, eu consegui ali, mesmo com a dificuldade, ter uma evolução gradativa que agora eu me vejo outra profissional, né, com um olhar muito mais voltado ao cliente, de conseguir atender e finalizar todos os processos que eu inicio. Então, isso eu só te agradeço, Bianca. Que legal. Muito obrigada. É muito perceptível o teu desenvolvimento, o quanto você evoluiu. E você me trouxe que até nas conversas presenciais, individuais, Exatamente. você já se posiciona de outra forma. Isso. Eu falo que eu fechei mais contratos agora, em menos tempo do que minha carreira anterior. Dos 8 anos advogando. Depois da mentoria, eu consegui me ver, além do digital, também no network. Conseguindo contato com clientes, com parcerias e fechando mais contratos do que eu não fechava em 8 anos de carreira. Então, Uau. realmente é algo surreal, assim. Eu tenho, com certeza, uma nova profissional e estou muito feliz com isso. Que legal. Legal. Muito bom, Rúbia. Jay, e aí, você? Bom, Como você me gente, conheceu? como conheci Porque a você deu Bianca. voto de confiança. Bom, a Bianca, eu conheci ela no Sebrae. A gente trabalhava juntas, não na mesma unidade, né? Mas a gente trabalhava no Sebrae. E ali eu trabalhava em uma unidade, ela na outra. Sempre em atendimento, sempre nas câmeras, né? Pelo menos até onde eu conheci ela, comecei a conhecer ela. E eu sempre olhei ela e ela fazia já a comunidade, né? Ela é responsável pela comunidade. Eu, puxa vida, olha, gostei, sabe? E a gente tem um perfil meio parecido. E aí, o que aconteceu? Eu saí do Sebrae, fui empreender. E esse ano eu falei, gente, eu preciso captar mais cliente. E aí? Foi aonde a Bianca me chamou para fazer a primeira aula experimental, né? Da Destrave e da mentoria. E aí ela falou assim, vamos participar e tal. Eu falei, gente, deu bem certinho com o meu objetivo, que é realmente destravar, captar mais cliente. E eu queria participar, fazer parte do objetivo que ela tinha, né? Desse sonho. E, gente, é nítido. Você olha nos olhos dela, assim, tudo isso acontecendo. Dá vontade até de a gente chorar. Porque, realmente, tipo assim, é um sonho realizado dela, assim. E fazer parte disso, tipo, foi muito... está sendo muito gratificante. Então, foi por isso que eu quis, né, fazer parte dessa sua primeira aula, dessa tua primeira mentoria, justamente por fazer parte desse sonho que também se tornou nosso, de destravar, de estar com mais cliente, trazendo o nosso potencial, né, na prática e ajudando os outros. Ai, olha, Que lindo. eu fico até sem palavras, gente. Não, de verdade. E sabe o que eu acho mais bacana? Porque o meu objetivo, desde o começo com a mentoria, eu não queria que fosse só mais uma mentoria, sabe? Porque muitas pessoas olham, mentoria, tá vendendo curso aí. Existe esse preconceito. Sim. E eu fiz muita questão de trazer para vocês vivenciarem que não é sobre isso. Não é só sobre ganhar dinheiro. Uhum. É sobre nós termos um ambiente seguro, um ambiente em que uma apoia a outra. Nas aulas era muito gostoso. A Bianca sempre começava, é um ambiente seguro, vocês podem falar o que vocês quiserem. Fica aqui. Nossa, daí já começava, a gente dava risada no final, depois que acabava o conteúdo, nossa, a gente já tava falando um monte de coisa que a gente não falaria. Uhum. A gente não se sentiria segura de estar falando se a Bianca já não começasse dessa forma, a mentoria. E mais do que mentoradas,
A Rúbia já era minha amiga, mas nós nos tornamos amigas. Sim. Né? Nós Uma criamos conexão a mais. um vínculo Exato. diferente. Sim, e é bem legal. Tanto é que no nosso encontro presencial, onde, né, a gente se conheceu realmente, foi bem legal, porque parecia que a gente estava amigas há anos. Exatamente, eu sabe? senti A isso mesma também. sensação. Nossa, a Stephanie, ai, minha filha não tá bem. Ai, sério. E, tipo assim, a gente já se preocupando realmente, assim, né? E a gente comentando. E, nossa, foi muito legal, assim. E tudo isso graças também ali, esse ambiente seguro onde que a Bianca nos proporcionou, né? E eu acho que a gente se fortalece como mulheres empreendedoras. Sim. Porque é difícil empreender. Mulheres empreendendo, o número de mulheres é muito menor do que homens, quando a gente coloca homem e mulher. E mulher, nós precisamos dessa rede de apoio, de incentivo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é empreendedorismo feminino. Porque não é fácil. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, tô empreendendo agora. Eu já tive uma experiência anterior, agora é a segunda experiência. E eu falo assim, não é fácil. Não. Mas eu vejo, assim, o suporte que eu tenho aqui dentro do Strive, tudo bem, a mentoria acabou. Mas eu me tornei amiga da Rúbia, me tornei amiga da Jay. Eu vejo que muitos problemas que acontecem comigo na minha empresa, mesmo sendo de nicho diferente, acontece com elas também. Sim. E a gente troca essa experiência e, nossa, ai, que bom que ela tá passando... Não, que ruim, né, que ela tá passando por isso. Mas ela já passou por isso. Então, ela já tem uma experiência que me ajuda muito. Então, isso faz muita diferença, essa comunidade da mentoria. Eu penso que às vezes a gente se trava, né? Com um erro, um percalço. E a gente vê que as pessoas superam, que conseguem chegar, passar por isso e ter experiência, é o que nos leva a ficar melhores, né? Exato. Como profissionais. E amigas agora, né? Compartilhando tudo. Muito legal. Vence mais quem tenta mais. Exatamente. Vários exemplos nós temos aí, né? Se você não tentar, não vai dar certo. Se você não tentar, já fracassou. Tem uma analogia que é sobre quando a gente vai fazer um bolo, nosso primeiro bolo. Aí coloco todos os ingredientes, coloco no forno, deixo 50 minutos no forno, o bolo sai queimado. O que eu olhei o bolo queimado? O que eu vou fazer? Vou fazer outra massa, outro preparo. Pera, eu errei no tempo de forno. Então eu vou diminuir o tempo, vou deixar o bolo menos tempo no forno. Aí eu deixo menos tempo, aí eu já vejo que ele saiu, opa, agora tá melhor. Mas se eu deixar um pouquinho mais, ele pode ficar um pouquinho mais crocante. E aí eu vou e faço de novo. Gente, e é isso. Empreender é isso o tempo todo. Você testando, você colocando o bolo no forno, deixando, tirando. Exatamente. Grava um vídeo, grava outro, apaga, edita e vai, testa. E às vezes também, o que acontece, né? A gente se compara muito. Muito, sim, né? isso. E dói Quando a também. gente fala sobre empreendedorismo feminino, cara, o que mais tem eu vou me comparar com tal fulano, mas assim, cada um tem a sua experiência, né? Não é porque fulano tá naquele nível, mas você pode até chegar naquele nível, mas assim, você tem a sua experiência, a sua capacidade, as suas habilidades, por o que ela passou, talvez você não passe, seja diferente. Então, a comparação é algo que deixa a gente muito frustrada. Porque Sim. às vezes a gente quer estar num lugar onde a gente não deveria estar, porque aquele lugar não é teu, Sim. né? Então, acho que como o empreendedorismo feminino é isso, tipo assim, se eu tivesse uma dica, olha, você quer uma dica hoje, não se compare com o teu concorrente. Acho que isso faz parte de nós, não se comparar. Você pode admirar, né? Eu acho que é isso que a gente tem aqui, uma Exato. admiração uma pela outra, um apoio uma pela outra, mas não uma comparação. Acho que cada um tem a sua trajetória. Com certeza, cada jornada é única. Única. E a gente pode sim analisar os nossos concorrentes, mas de forma a nos inspirar. Isso. Não é olhar para aquilo e travar, e paralisar, e pensar, Exato. nossa, eu nunca vou chegar. Essa pessoa tá muito longe, eu nunca vou chegar onde ela chegou. Tá, mas essa pessoa, ela tá na estrada há 20 anos. Sim. Como é que você que tá no começo, você quer se comparar com essa pessoa? Tá querendo pular a etapa, não tem como. Não vai dar certo. Exato. Aí você vai se frustrar
Com certeza. E isso é uma fala, era muito uma fala da Bianca, né? Sim. Não se compare, não pule etapas. Exato. Lembra que ela Pular falava muito? Não E eu pule sofro etapas. bastante com isso, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se eu comecei a produzir, se eu tô trabalhando nisso, eu já quero o resultado. Eu não aguento ficar esperando. Eu sofro por esperar o resultado. E o resultado não vem, você fica Aham. naquilo, né? Eu Que tenho eu que fiz? continuar. E tem que continuar, porque o resultado vem. Até no começo da mentoria, eu comentei com vocês que eu consegui fechar uma cliente Uhum. por conta do meu reposicionamento social. Com o auxílio da Bianca, né? Então foi muito bom. Nossa, eu fiquei tão feliz, assim, radiante. E desde então só tem melhorado ali meu posicionamento, tem chego mais clientes e eu tô muito feliz. Tá dando certo, tá caminhando. Começou a caminhar agora. Isso. E é um dia de cada vez. Sim. É aos poucos, tijolinho por tijolinho. Você trabalha com obra, você sabe que primeiro... cliente, mas eu tenho que me acalmar sozinha. Exato. Você sabe que é primeiro... Como é que é? Fala ali. A Pavimento, fundação fundação. ali, vem a fundação, daí vem o tijolinho. E o cliente já tá pensando, ah, não, e a tinta? Eu quero a tinta, eu quero aquele sapato. Eu falo, Calma, vai chegar lá. Sim, é assim Acho que você precisa gravar você falando daí, quando você se sentir ansiosa. Daí você olha lá, a Stephanie, calma, vai dar certo. Não chega na tinta ainda. Com relação a isso, eu não lembro se eu já falei em algum dos nossos encontros pra vocês, mas para vocês criarem um grupo no WhatsApp com vocês mesmas e mandar um áudio, vocês pensando assim: quando tudo tiver difícil, quando você estiver querendo desistir, pensa o que você diria pra você mesma. Manda esse áudio nesse grupo. E quando chegar esse momento, porque ele vai chegar. Não tem como. Não é linear. Exato. É altos e baixos. E é normal passar pela nossa cabeça, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Sim. Será que é isso mesmo? Aí você vai e revisita esse áudio que você mesma mandou pra você. E aquilo ali te acalma, te dá uma paz no coração. Vale muito a pena fazer isso, porque é uma estratégia que traz ânimo. Sim, eu tava pensando até essa semana sobre a nossa emoção, né? Porque às vezes, quando a gente quer empreender, a gente empreende e a gente foca no quê? Preciso vender, preciso estruturar, mas às vezes a gente falta olhar pro nosso emocional. E é o que faz muita diferença, porque quando chegar nos baixos, você vai pensar em desistir. Ou você vai falar, puxa, o que eu fiz de errado? Aonde foi que eu fiz? Isso daqui não é pra mim mais. E é aí que você tem que estar também estruturada emocionalmente. Porque se você não tá preparada pros baixos, é difícil. Você vai querer desistir a todo momento. E é aí onde você vai tomar suas decisões de uma forma que não vai ser legal. Tem que ter inteligência. Tem que ter inteligência emocional. Exato. Não só pensar no vender e na estruturação da sua empresa, mas também pensar no emocional. Verdade. Né? E essa estratégia de gravar vídeo, eu nunca tinha parado pra pensar Gravar sobre um isso. áudio. Um áudio, né? Aham. E super legal, assim, nunca tinha parado pra pensar, vou gravar. Eu vou gravar Eu também. Vou- Confiar na gente, né? Vou pôr na Alexa lá. Alexa, tomar hoje, play. Isso mesmo. E, meninas, vamos falar um pouquinho do público-alvo de vocês, dos clientes que vocês atendem hoje. Esté, qual é a principal queixa, a principal dor que o seu cliente chega relatando para você e como que você resolve isso? Como que você pode ajudar ele? Principal queixa dos meus clientes é prazos. Em questão de projetos, os prazos não são cumpridos. Na obra também, os prazos não são cumpridos. A pessoa, muitas vezes, principalmente residencial, comercial, é pior ainda. Tá pagando aluguel, porque o comercial você começa a pagar o aluguel para daí você começar a mexer. Então, você tá em ali 1-2 meses de aluguel que Se não perdeu. conseguir a carência. Mas se não tiver carência, você perdeu 2 Exato. aluguéis. Então, é muito importante ter o planejamento. Então, eu, principalmente, como que eu controlo isso, né? Melhoro isso para os meus clientes. Eu tenho o planejamento do projeto, tenho lá tais dias X para entregar e desenvolver cada etapa para o cliente. E eu falo, ó, mas pode ter algum problema. Às vezes a gente tem o cliente que quer mais alterações.
e já tá lá no escopo do prazo para o cliente. Ó, cada alteração tem tantos dias para entrega, então a gente já tem ali o planejamento. Para a obra se deve muito ao projeto. Então, se a gente tem um projeto bem feito, bem estruturado, eu consigo fazer o orçamento com vários fornecedores. E cada fornecedor tem um prazo diferente, um valor diferente. E é sempre bom você tirar a média. Não adianta você ir pelo mais barato, mas ali a qualidade dele é boa ou não. É sempre bom você ir ali com pessoas de confiança, porque você sabe o material que ela vai entregar lá na obra. Então, eu sempre procuro e aviso o cliente. Tem que avisar, imprevisto, obra. Acontece. Você está preparado para imprevisto? Tem que estar preparado para imprevisto. Acontece da obra, realmente, ela seguiu totalmente o cronograma. O projeto também seguiu totalmente o cronograma. Nossa, que maravilha! Eu faço, o meu trabalho é isso, fazer o cronograma e seguir ele. Tem coisas que não estão no nosso controle, né? Não. Aquilo que imprevistos realmente podem acontecer, mas o que você pode controlar, você resolve. Tá resolvido. Eu sempre mando o projeto, o escopo, o cronograma completo da obra. Quando eu faço o gerenciamento da obra também, o cronograma completo, para o cliente entender. Porque às vezes tem a profissional que faz o cronograma dele interno próprio. Mas o cliente contratou o meu serviço e é importante ele saber os prazos. Porque muitas pessoas, a maioria dos meus clientes, é a primeira vez que eles estão contratando um arquiteto. Eles não sabem nem o material que eu entrego. Uhum. Então, na primeira reunião ali, eu mostro, ó, vocês vão receber vou falar termos técnicos, um estudo preliminar, as imagens 3D, o projeto executivo. Eu explico, o projeto executivo é ele que vai para a obra. Mas, para você chegar nele, você precisa dessas outras etapas. E cada etapa segue um prazo ali de desenvolvimento que a pessoa entende. Às vezes, tem cliente que fala, não, mas eu preciso para antes. Eu paro, olho minha agenda, vejo, vamos ver o que eu consigo adiantar para esse cliente. Eu não faço promessa. Porque promessa que eu não vou cumprir, porque quem vai ficar na mão é o cliente, não eu. Ele que vai sofrer, tem o cronograma dele para estar se mudando, né? Para casa, para o comércio, abrir o comércio, e é um sonho dele. Eu pego muito nisso, eu gosto de trabalhar com sonhos. Porque eu me formar arquiteta foi um sonho que eu sonhei desde quando era criança. Eu sempre quis ser arquiteta, sempre quis trabalhar com isso. E eu vejo que os clientes que eles têm a casa deles é o sonho deles, ter a casa do jeito que eles sempre sonharam, imaginaram. E o comércio também, uma loja, o cliente, nossa, batalhou um monte para construir a loja deles e quer que ela seja linda, que ela atraia clientes e que ela tenha faturamento. Então, o negócio ali de arquitetura é trabalhar com sonhos. É sobre propósito, Propósito. né? Que legal. Sim. Rúbia, Meus conte clientes. pra nós qual é a principal dor do cliente que chega até você e qual solução você oferece? Quando o cliente chega até mim, ele não sabe, às vezes, como ter aquela resolução daquele caso. Então, ele chega eu primeiro faço uma escutativa. Dá um exemplo para nós? Ai, meu Deus, alguns casos são sigilosos, então vamos trabalhar no mais fácil, que seria um contrato, né? Às vezes o cliente chega para mim, por exemplo, eu tô com uma relação de parceria, por exemplo, tô tendo problemas com essa parceria. Primeiro eu escuto ele entender quais são os problemas, os pontos chaves ali, pra gente poder fechar em algo contratualmente, porque se você tem previsibilidade contratual, você não vai ter expectativas frustradas. Você vai ter, sim, uma relação fundada, baseada em algo que você já delimitou com o seu parceiro. Então, é mais ou menos isso que eu trabalho com os meus clientes. A escutativa primeiro e depois a entrega de uma resposta, né? Àquela dor, àquele problema. Uma estratégia, né? Então... É assim que nós trabalhamos. E aí, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista, porque eu sei que tem muita gente que pensa e que não faz contrato. Não faz contrato com o cliente, não faz contrato. Quais são os riscos? O que essa pessoa ela tem a perder
por não estruturar um contrato, não firmar uma parceria formal? Não, você tocou num ponto muito importante, Bianca. Eu falo que as pessoas, elas não pensam no modo preventivo da atuação, né? Da relação. É só depois que dá merda. Exatamente. Então, chega pra mim já com aquele problema enorme. Então, a atuação preventiva, ela é interessante. Qualquer relação profissional, em qualquer empresa. Você precisa mitigar riscos ali e prever, né? O que é possível acontecer. Então, quando o cliente chega para mim, eu apresento vários cenários. Você já pensou nisso? E se acontece isso, né? Então, vamos blindar aqui a tua relação, a tua atuação. É melhor você ter isso previsto, ter algo já relacionado no contrato, já conversar sobre do que não conversar. É a mesma coisa na sociedade que eu estou montando. É interessante você apresentar todos os riscos, tudo que pode acontecer. E se acontecer um cliente, a gente perder esse cliente por esse motivo, né? Então, estruturar o que vai ser feito. Aí você tem menos riscos, você consegue atingir o objetivo mais fácil. E se algo não dá certo, você tá respaldado Exato. pelo contrato. Exatamente. Então, é isso que eu apresento para o cliente, né? Que a atuação preventiva ela é muito melhor do que apagar incêndio somente, o que ocorre muito, né? Mas quando ocorre também não tem problema, a gente resolve. Né? O jurídico é isso, né? É realmente ter essa clareza ali de atuação e resolver o problema, né? Que legal. Isso. Inclusive, quem faz os meus contratos é Sou quem... E é legal porque, às vezes, o cliente, ele fala assim, não, mas ele é meu amigo. Né? Tem muito isso disso. acontece Ele é meu muito. amigo, não preciso fazer contrato com ele, Não, capaz. Isso. Não, que contrato extenso, né? Pra Nossa. que tudo isso? Multa, Gente, pra que é muito multa? melhor. Pra que Exatamente. isso? Não, mal precisa. melhor prever. sabem que os atritos estão justamente com os conhecidos. Os conhecidos. Os piores. São os piores. Exatamente. Tanto é que tem aquele ditado, né? Amigo, amigo. Negócios Negócios à à parte. parte, É né? muito melhor, né? Tanto na área familiar também, chegam... vou falar assim de modo geral, que isso acontece, todo mundo sabe. Mulheres que chegam para mim com problemas familiares muito graves, né? Então, aquela escuta, aquela proximidade... Acho que todo cliente, toda pessoa, né? A gente não tem que olhar como cliente, tem que olhar como pessoa primeiro. Sim. É escutar o problema, escutar o que a pessoa necessita naquele momento, o que vai fazer jus, né? A resolução daquele problema. E muitas mulheres, às vezes, chegam para mim com problemas familiares. Eu passo de psicóloga primeiro, para depois atuar na área jurídica. Então, é aquela escuta, entender realmente o que ela necessita, o que ela deseja com aquilo e explicar se é possível, né? Mas também a questão de atender. Isso não é só... Uma entrega. Isso não é só para a área jurídica. Não. Esse momento inicial de você entender o que o seu cliente precisa é para qualquer área. Não é simplesmente o cliente chegou empurrar, né? Empurrar a goela abaixo alguma solução, Exato. algum produto que já existe só para vender. Não, essa parte de entender, conversar, inclusive para quem vai participar da mentoria, por exemplo, teremos a segunda turma. Os interessados, eu tenho uma conversa inicial para entender o momento da pessoa e para ver se de fato faz sentido. Porque se a pessoa ela não estiver comprometida ou se ela precisa de algo muito pontual, não, eu preciso, Bianca, que você resolva isso aqui especificamente. Então, a mentoria, como tem duração de 3 meses, talvez seja demais para ela. Sim. Então, eu vou oferecer o quê? Olha, a mentoria talvez não faça sentido, mas eu tenho uma consultoria, que é um encontro de 1h30, pontual, e aí a gente resolve esse problema que você está me trazendo. Mas eu não conseguiria fazer isso se eu não me colocasse nesse lugar de ouvinte, para entender realmente o problema do cliente. Na arquitetura a gente sempre faz o briefing inicial, que é a Sim. entrevista com o cliente, onde eu vejo todas as necessidades dele, o que ele quer, mas eu não tenho roteiro para fazer esse briefing, eu gosto de conversar com o cliente e depois eu gosto de visitar o imóvel. Porque quando visita o imóvel, o cliente vai lembrando de um monte de coisa, porque daí ele tá olhando o quarto. Não, mas eu não gosto do jeito dessa porta aqui. Teve um cliente que ele não gostava
da cor da porta da casa dele. Só daquela cor, deu. Beleza, agora a gente vai mudar todas as portas. Outro cliente, que tá super em alta, fazer calacata, né? Um mármore clarinho com detalhes dourados. O cliente falou, eu não suporto mais isso, eu não quero isso na minha casa. Tem outra coisa? Eu falei, claro que tem. Sim. A gente sempre tem que como empresário, se moldando de acordo com o nosso cliente, com o que ele deseja. Porque a gente tá prestando serviço para ele ali. E as pessoas, quando elas são bem atendidas, às vezes ela fica satisfeita e ela não fala pra ninguém, né? Mas se ela é mal atendida, Exatamente. Nossa, aí fala. ela vai contar pra Deus e o mundo. Certeza. Falo que Porque o impacto, né, de um mau atendimento é muito maior do que o impacto, fez o sair satisfeita, né? Uhum. E ou você é mal, você vai falar, quando que você fala, indica, quando você foi atendida excepcionalmente, aí, nossa, aquele foi uau. Ou Sim. quando você é mal atendida. Exatamente. Os meus clientes, muitos vêm de indicação. Então, se você faz uma atuação profissional com responsabilidade, com entrega, né? Às vezes tem um problema, que nem a Stephanie muito bem colocou, a questão do prazo, né? Da obra. E o prazo se estendeu, mas se ela trouxe a clareza, a transparência daquele atendimento, aquele cliente, ele vai confiar. Ele fala, não, realmente teve um problema ali, um percalço, mas ela me trouxe isso, que poderia acontecer. Então, é a confiança, é uma relação muito de confiança. E a questão da indicação, o boca a boca, né? O famoso boca a boca. Funciona. Realmente... É são interessante os clientes, assim, porque quando você tá no digital, você tá vendendo, vai chegar o teu cliente, mas que não te conhece ainda. Agora, quando é por indicação, ele é mais uma questão de confiança também. Não, se alguém me indicou você, porque confiou, sabe, conhece, então eu vou confiar em você. Então, não é só, não, quero só isso, como vem, né, os clientes do digital, né? Então, tem também essa relação. Jay, aproveita e conta pra gente qual é a principal dor que o teu público, que os clientes que você atende, o que eles trazem de dificuldade e como é que você soluciona? Não foge muito do que as meninas trouxeram, né? Eu acho que os clientes, eles sempre vêm e falam assim, eu sou consultora empresarial, então o que as empresas, né, empreendedores, eles trazem pra gente? Preciso de mais cliente, preciso vender mais. Isso é o que todo mundo quer. Só que assim, eu como consultora, eu tenho que olhar, essa é a dor dele, mas o que está por trás do que ele quer? Porque, por exemplo, ele traz ali, eu preciso vender mais, a minha equipe de vendas não consegue vender. O que ele quer dizer? Qual que é a minha leitura nisso tudo? Ele não tem um processo de vendas estruturado. Os vendedores deles não sabem, por exemplo, quando um cliente faz algum questionamento para eles, eles não sabem como atuar porque não está claro o processo. Então, aí que é onde eu atuo. Então, ele traz a dor dele, eu preciso vender mais, mas eu tenho que saber e entender o que está por trás disso. E estruturar bem o processo de vendas dele, para que quando ele chegar lá e vender, poxa, agora sim eu estou vendendo porque eu tenho um processo estruturado, né? Então, muitas das vezes, o pessoal vem, quero vender, mas não tem um processo de atendimento estruturado. Às vezes, ele não tem nem capacidade para vender o que ele tem, e ele nem sabe disso. E daí, o vender é um problema para ele, não é uma solução. E ele nem sabe disso. Exatamente. Às vezes, pensa assim, que o problema está no processo todo. Não, às vezes está naquele processo específico. E aí, você faz um ajuste, que aí a coisa desanda. Flui, né? Exatamente. Então, acho que em todos, né, as empresas é isso, né? Você fazer uma escuta ativa primeiro. Então, assim, eu tenho que olhar muito minucioso, assim, no sentido, assim, o que está por trás do que ele está trazendo. E aí vai o processo de investigação, né, que é o nosso diagnóstico. Vamos olhar como que ele atua, aonde que está olha, o problema está aqui, você precisa nisso. Então, esse é a minha consultoria ali, eu trabalho junto com meu marido, então é isso que a gente faz. O que está por trás daquela dor que aquele cliente traz pra gente? Eu quero captar mais cliente. Mas você tem uma estrutura para isso? Como que é o teu pós-venda? Como que você capta o cliente, mas retém esse cliente também?
Você só quer vender aquilo e pronto. Isso serve tanto para produtos quanto para serviço. Quando você entrega um serviço, como que você faz essa entrega? Como que é o teu processo ali de atendimento dele, de venda, o pós-venda, a entrega dele, né? Você tá com um contrato, você cumpre o teu prazo, poxa, não consegui cumprir, mas por quê? Tá transparente o que você tá fazendo? Então, tudo isso tem que estar muito bem desenhado, muito bem estruturado, antes de você... E também para falar para o cliente e falar assim, ó, teu problema não é bem vendas. Como que eu chego para um cliente onde ele tá ali? E assim, quando você falou de sonhos, né? As empresas, elas são um sonho de alguém, né? Vocês sonharam, eu quero ser uma advogada. Você sonhou que quer ser uma arquiteta. E quando você está passando por um problema ali na sua empresa, estou trabalhando também com os sonhos de vocês. Não posso chegar para você, teu problema não é vendas. Você vai me achar de louca. Como assim no meu problema? Eu quero vender mais. Me né? ajuda. Como assim, né? Então, assim, você também mostrar o que está por trás é um desafio também, né? E é uma confiança. Então, quando você tem uma confiança em mim, que eu falo, olha, é esse o problema, aí sim a gente consegue estruturar melhor, fluir melhor, e daí sim, não, poxa, agora sim eu consigo vender mais. Mas tudo isso é um desafio, mostrar. Sim. Então, se o empresário ele tá sentindo que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa travando, ele não tá conseguindo chegar nos resultados que ele deseja, parece que tá tudo bagunçado, você coloca a ordem na casa. É isso aí, eu organizo a empresa dele. Eu estruturo. Então, assim, não é que eu estruturo, né? E, assim, a consultoria, ela é muito 50-50. Então, 50% eu e 50% o meu cliente. Então, não adianta também eu chegar lá e mostrar, fazer, né, um baita estudo na empresa dele, um diagnóstico, identificar. E colocar também pontos de melhoria onde ele não coloca. Ele, que legal, que bom, mas na prática não faz nada. Então, isso também não vai mudar nada na empresa dele. Né? A minha consultoria eu vou te ajudar, mas sim, 50%. Eu preciso que você também aplique Com aquilo certeza. que eu tô falando para você, né? E o desafio é mostrar que aquilo é relevante. Não adianta eu, né, perdão da palavra, cagar tese aqui para vocês e, tipo assim, ele não sentir também o que isso não faz sentido, a necessidade, né? Então, não é uma promessa vazia. Não vou falar para você que eu vou mudar a sua empresa. Não, é bem assim. Eu vou te mostrar caminhos, vou te guiar, vou te orientar para que haja realmente uma transformação. Meninas, estamos chegando no nosso momento A. Tá acabando. Passou tão rápido, né? Muito rápido. Mas, ó, eu tenho uma última pergunta que eu queria que cada uma respondesse. E depois a gente vai para nossa mensagem final. A última pergunta é: qual é o sentimento de vocês pós-mentoria? Quão importante foi esse processo e qual o sentimento pós-mentoria? Bom, o meu sentimento depois da mentoria é que, assim, ele foi um divisor de águas no sentido... Eu tinha um objetivo para chegar, né? Eu queria destravar, eu queria captar mais cliente no digital, que hoje você não tá no digital, você, né? Quem é você na fila do pão, né? Mas basicamente isso. Então, o meu sentimento hoje é, eu posso, eu consigo. Não é o meu melhor? Pode ser que hoje eu não esteja no meu melhor, mas o sentimento é de eu consigo chegar lá. Esse é o sentimento que eu tenho hoje. Que legal. Obrigada, Jay. Rúbia. Meu sentimento é de gratidão, né? A gente se põe num lugar em que a gente mesmo se sabota. E estar aqui e ver todas nós aqui, o melhor que nós extraímos de toda essa mentoria que a Bianca nos trouxe, realmente foi um divisor de águas na nossa vida. Essa palavra, ela fica clichê, mas não tem outra. É uma etapa diferente da outra. Dá pra ver que é nítido, assim, a evolução. E eu sou muito grata por tudo isso, porque eu tenho certeza que agora vai ser uma jornada diferente pra nós, uma trajetória incrível,
né? De muito sucesso. Desejo muito sucesso a todas nós. E colhemos frutos aí desse trabalho, né? Que nós estamos construindo. E eu falo que quem não está no digital, que tem dificuldade com isso, se coloque em prova, né? Faça a mentoria, se coloque em prova. Porque foi o meu caso, eu tinha muita dificuldade, né? E eu gostava dos bastidores, eu gostava da zona de conforto. E eu vejo que agora eu consigo alcançar muito mais. Eu vejo que é possível, né? Com todos os convidados que a Bianca trouxe, com a mentoria da Bianca, eu vi que é possível. E se a gente se colocar naqueles bastidores, né? Na zona de conforto, a gente nunca vai ver as possibilidades que o mundo tem a oferecer para nós, né? Então, Deus tem muito a oferecer para nós, Ele fala isso, e a gente estar aqui, se dedicando e se entregando, as coisas acontecem, né? Então, eu tenho que agradecer, gratidão mesmo. Oh, obrigada. Sté, qual o sentimento? O que me deixou foi a confiança. Eu comecei a mentoria muito insegura, eu não tinha muita vergonha de aparecer nas câmeras. É pra aparecer, eu apareço, não tem problema, mas eu não sabia como me expressar, o que falar, como me posicionar. E isso eu via que não funcionava, não tava funcionando, porque eu tava aparecendo e não acontecia nada, né, no digital. Então, com a mentoria, a Bianca trouxe principalmente a confiança, né? Eu aprendi a perseverar, que eu vou colher os frutos, mas eu tenho que continuar ali a caminhada, continuar semeando, e a confiança de eu saber que eu tô fazendo e falando certo agora. Eu sei que, se eu fizer um bom roteiro antes de eu gravar, se eu treinar antes de eu gravar, se eu fizer os exercícios, o meu posicionamento vai ser muito melhor. Sim. Então, eu vou conseguir colher os frutos antes, eu espero, já estou colhendo, com a mentoria. Muito bom, Muito obrigada, Bia, por todo o ensinamento. Imagina, pra mim foi um prazer. Eu vou falar do meu sentimento também. Meu sentimento pós-mentoria. Olha, gente, eu confesso que quando eu fiz o lançamento da primeira turma, eu pensei assim, meu Deus, e se eu não tiver nenhuma aluna? E se ninguém quiser, né? Eu tô colocando tanta paixão, tanto esforço. E se não der certo? E assim, eu fico muito feliz, muito satisfeita em ver que não só deu certo, como o método tá validado. Super. Sim, super. Os especialistas arrasaram. Sim, Maravilhosos. E tem uma nova turma vindo por aí. Nossa. A segunda turma já tá a caminho. E eu já tenho alunas inscritas para começar a próxima turma de mentoria. Então, assim, o meu sentimento é de gratidão também. E outra coisa, que você que está assistindo, talvez você não saiba, mas eu saí do meu emprego CLT para focar nisso, para fazer disso a minha vida. E graças a Deus ele tá honrando, ele tá me Sim. direcionando e as coisas estão dando certo. E eu fico muito feliz que tenha sido vocês as fundadoras da mentoria Destrave. De verdade, obrigada de coração a cada uma de vocês e tenho muito orgulho do que vocês conquistaram e do quanto vocês evoluíram. Bia, só uma coisa assim, eu vejo que nem você saiu do Sebrae para empreender. Para ter isso precisa de muita coragem. Muita. Muito. E só de você ter tido essa coragem, passa toda essa coragem pra gente. Porque daí a gente vê, nossa, a Bia teve coragem de sair lá do Sim, emprego uma bom história que inspira. dela. E agora vai empreender, vai começar, assim. E é difícil empreender, é difícil começar. E você teve essa coragem. Então, toda essa coragem que você teve, passa muito pra gente. Deixa a gente muito mais confiante. Se a Bianca conseguiu, a gente também vai conseguir. Exatamente. Eu fico com essa sensação. Vai dar certo. Exatamente. Ai, É que isso que legal. você transmite. Só coisas boas. E eu acho que no final, a vida, ela se resume à coragem. Sim. Sim. A gente precisa ter coragem. Nossa, não foi uma decisão fácil. Meu Deus do céu, eu acho que foi a mais difícil de toda a minha vida até agora. A gente precisa arriscar. Porque um dia a gente não vai mais estar aqui. Então, se a gente olhar
pro que a gente fez e pensar, nossa, eu queria ter feito e não fiz. Então, eu prefiro ter o sentimento de fiz, não deu certo, vou procurar outra forma de fazer, do que aquele sentimento de e se. Sim, isso é o que nos motiva também, né? Acho que talvez o principal foi isso, assim, que nos motivou a fazer o Destrave, a mentoria, foi porque a gente sabe que não é da boca pra fora, não é alguém que, tipo assim, eu estou falando isso, mas não é o meu local de fala. Não, muito pelo contrário, né? É o local de fala da Bianca. Então, ela passou por tudo isso e ela está transmitindo tudo isso pra gente. Então, isso também é o que nos motiva. Oh, que lindo! Ai, tô muito feliz, gente. Obrigada mesmo. Meninas, chegou a hora de deixarmos uma mensagem final para quem tá assistindo. E vamos começar pela Jay. Jay, fica à vontade. Sim, claro. Você que tá empreendendo, entenda uma coisa. Não é só sobre vendas. É você estruturar o seu negócio, construir um negócio sustentável. Outra dica é, lembra da sua estruturação emocional também. Empreender é você testar, você errar, ajustar. Testar, errar e ajustar. Então, vai ter momentos que você vai precisar muito mais estrutura emocional para lidar com os altos e baixos, para você poder lidar com o seu negócio. Então, a minha dica é, estruture bem a sua empresa e foque no teu emocional. Se você precisa de uma consultoria empresarial, olhe no meu Instagram, é Orientar Consultoria Empresarial. Eu posso te ajudar. Obrigada, Jay. Isso aí. Rúbia, sua mensagem final. O que eu diria pra você, o que aconteceu comigo, se posicione. Muitas das vezes a gente se coloca num lugar em que não é nosso. E Deus falou pra Josué, na passagem do livro de Josué, seja forte e corajoso. Isso ele falou 3 vezes, não foi à toa. Ele traz pra nós que a vida pode ser muito melhor do que a gente imagina. A gente se coloca num lugar que não é nosso e precisa sair dele. E eu falo pra você, tenha coragem, como eu tive. Eu estou colhendo frutos, eu sei que ainda estou no processo, ainda não estou pronta totalmente, mas eu sei que com isso eu vou chegar no objetivo que eu desejo. E eu sei que você também pode, né, Bianca? Obrigada, Rúbia. Stephanie, sua mensagem final. Se hoje você sente que a sua casa ou seu espaço comercial não te representa, antes de você começar a mexer e mudar tudo de lugar, pense que a melhor forma de iniciar a transformação é com um bom projeto. E para isso eu posso te ajudar. Me segue nas redes sociais, stephaniebecker.arquitetura, que eu vou transformar o seu espaço de acordo com as suas necessidades para que ele funcione super bem. Obrigada, Esté. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenham gostado de conhecer as minhas mentoradas da Mentoria Destrave. E claro que eu tenho um convite para te fazer. Vai acontecer o evento Mentoria Express. Vai ser um momento em que eu vou trazer um gostinho do que as meninas vivem na mentoria nesse evento. Então, se você quiser participar, se você quer destravar no digital, assim como elas fizeram, quer aprender a se posicionar, quer transformar o teu conteúdo em venda, você precisa se inscrever nessa aula gratuita, vai ser ao vivo. Inclusive, as meninas estão convidadas. Eu vou estar lá, para com certeza. Para participar comigo, com certeza. A minha mensagem final é: nunca duvide de você. Se tem uma pessoa que precisa acreditar, é você. Se você não desistir de você mesmo, você vai muito longe, de verdade. Não faça isso com você. E obrigada, meninas! De nada, estamos bem felizes. Beijo, gente. Tchau, Beijo, até a gente. próxima. Tchau, tchau.